nós éramos ainda mais conservadores que o Rio, né? Um dos choques, lendo o seu livro, né? Havia esse debate, né? Lúcio Costa, vamos tentar aí combater os integralistas, né? Combater o Arquimedes, combater os que queriam o neocolonial. Aqui, se a gente for olhar, Faculdade de Direito, Largo de São Francisco, é de 32. É neocolonial com barroco, com alguma outra coisa. O Palácio da Justiça, ali na Praça da Sé, é um neoclássico cavernoso. Daria para fazer uma mistura assim, os vilões de Harry Potter e vários outros prédios, né? O Edifício Matarazzo, neofascista, o Palácio do Morumbi, que até hoje é o Palácio do Governador, e que não dá para chamar de arquitetura, né? Apenas construção. Né? Nós não tínhamos um ditador olhando para São Paulo nessa época. Aliás, o próprio edifício Anchieta, que foi feito aqui como símbolo, cartão postal aí de um instituto de previdência criado por Vargas, foi projetado pelos irmãos Roberto. Então, vem os arquitetos do Rio desenhar aqui o moderno. Os nossos estavam meio relegados, né? Warschawski, e os poucos, né? Rino Leve. A gente tem que lembrar que havia um grande antissemitismo na época, e era comum um termo que você usa no seu livro, né? Comunismo judaico. Que incrível, né? Então, eles eram considerados comunistas. Rino Leve e Warschawski eram longe de comunistas, mas havia essa pecha. Mas quando o mercado descobre que isso vendia, eles dão aí uma grande reviravolta. Agora é curioso, né, porque a trajetória do Lúcio Costa começa, quem presta atenção nele é o Manuel Bandeira, né, que aí fala com o ministro, que não era o Capanema ainda, era o Francisco Campos, e chama o Lúcio para dirigir a Escola de Belas Artes e para mudar o ensino, para modernizar o ensino da Escola de Belas Artes. E o ato quase inaugural dele foi chamar o Warschawski, né, porque a arquitetura saiu do papel, né, o primeiro gesto moderno no Brasil foi o Manifesto do Rino Leve, né, mas a arquitetura só sai do papel e vira algo, né, construção com a casa que o Warschawski fez para ele próprio. E na época, isso eu acho uma delícia, tinha um serviço, quer dizer, não acho uma delícia ter isso, eu acho uma delícia a solução que o Warschawski usou, mas havia um serviço de censura de fachadas, que zelava que as fachadas devessem ter decorações, né, e que não pudessem ser ou nuas ou parecer com mestres de obras portugueses que também eram execrados. E o Warschawski, ao fazer a casa dele, casado com a Mina, ele alega falta de dinheiro, ele aprova o projeto na prefeitura com os ornamentos e alega falta de dinheiro para não completá-los. Não deu para acabar. Não deu para acabar. E agora... Crediário, não faltou crediário. E o Lúcio abre um escritório com ele na Praça Mauá, no prédio da Noite, e os operários, no Rio não tinha operário que soubesse fazer uma coisa sequinha e moderna. O Warschawski leva operários daqui de São Paulo. Então é muito curioso também, quer dizer, essa aliança e como tem precariedades, né, num lugar e no outro. Né? E... A gente tinha essa censura, essa polícia do bom gosto aqui até os anos 50. Né? O primeiro arranha-céu racionalista de São Paulo, que é o CBI Esplanada, ali no Anhangabaú, onde hoje fica a fundação do Fernando Henrique, atrás do Teatro Municipal, aquele prédio branco enorme. E ele levou quase 3 anos para ser aprovado, aliás, bancado pela família Guinle, do Rio, porque os funcionários da prefeitura diziam, cadê as mansardas? Cadê os elementos franceses? Ele não combina com o Hotel Esplanada ou com o Teatro Municipal, não tem nada a ver. E o Luciano Cornwell, que era o arquiteto, um judeu polonês, que conseguiu escapar do Holocausto, que veio para cá, e que era um grande arquiteto, ele manda cartas para a prefeitura, explicando que era modernismo. Olha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Europa precisava ser reconstruída, e o modernismo tem esse papel da simplificação. É interessante ver essa São Paulo com essas cartas técnicas, de lado a lado, sem ter um fiscal, um vereador, que aprovasse tudo, né, como uma propina generosa.
Você já houve uma discussão técnica, levou 3 anos e o prédio assim saiu. E até hoje é um prédio que mata de inveja os outros arranha-céus que chegaram bem depois. No caso do Palácio Capanema, né, do 18 graus, o prédio que ganhou o concurso, porque foi feito um concurso, e nesse concurso os professores, o júri, eram da Escola de Belas Artes. Então, imediatamente impuseram normas que impediam qualquer modernismo. E o projeto que triunfou, que era do Arquimedes Memória, que era assistente do Heitor de Mello, o arquiteto mais ativo do Rio, melhor arquiteto eclético, bastante bom, inclusive. Mas o Arquimedes, ele propôs uma espécie de adornamento entre o neocolonial e o neoclássico. Então, o que ele fez? Ele imaginou que teria havido uma civilização grega na ilha de Marajó. E o prédio era um palácio, não é? Marajoara. Que quando o Drummond, porque o Drummond até acho que é o grande herói do 18 graus, né? O Drummond percebe, e o Ministério do Capanema, ele também tinha essa corda toda, porque ele era o ministério encarregado da formação do homem do futuro brasileiro. Enquanto o Ministério do Trabalho era da manutenção do homem presente, o das finanças, não precisa dizer do que, né? E que o estilo, então, do trabalho tinha que ser mais discreto, né? Enfim, etc, etc. O Drummond, quando olhou aquele palácio, falou: ministro, o senhor vai querer um prédio que parece cenário de musical da Metro, que vai aparecer a Esther Williams dando braçadas entre Vitórias Régias? O seu ministério acaba. E aí o Afonso Arinos, né, de Melo Franco, resolve a solução, que é a seguinte: paga o prêmio e não constrói, né? E aí chama o Lúcio, né? O Lúcio chama a equipe moderna de arquitetos que haviam participado do concurso, o Niemeyer, que trabalhava no escritório do Lúcio, já que o Carlos Leão tinha chamado Hernani Vasconcelos, ele se impôs: eu também quero participar, né? Foi um pouco assim, mas tudo por uma fresta, né? E uma possibilidade de atuação, mas com cartas pesadíssimas do Arquimedes, dizendo que havia uma célula comunista dentro do ministério, né, que o Costa, influenciado pelo judeu comunista Warchavsky, por aí, né, a discussão escorreu do campo, né, da estética para o campo de política, né, mas foi recolocado no lugar, né, e acho que foi uma sorte, porque realmente aquilo ali foi um grande ensaio, né, de você exercer uma contemporaneidade nos trópicos. Né? Agora, é curioso, porque como a história da arquitetura brasileira foi escrita, na maioria, por historiadores com um viés esquerdizante, os Estados Unidos nunca foram incluídos como importantes nessa história, né? E um aspecto que foi fundamental foi a política da boa vizinhança, que era uma política, né, estabelecida através do governo Roosevelt, mas através de Nelson Rockefeller, que queria atrair países que eram neutros em relação à guerra, países da América Latina, sobretudo com foco para Brasil e Argentina. E aí desenvolvem várias ações, né, como vitaminar a carreira da Carmen Miranda na RKO, como mandar Orson Welles para ele fazer um filme documentário, né, que acabou não vindo a cabo, mas mandavam a Sinfônica de Nova York com o Leopoldo Stokowski, levaram o Érico Veríssimo para ir fazer um percurso pelos Estados Unidos, e ele escreve um livro, aliás, muito interessante, que é Gato Negro em Campo de Neve, que são as observações dele, e que são bastante neutras e sensatas, né?
Mas um evento que não foi nada folclórico foi uma exposição chamada Brasil Builds, que foi feita no Museu de Arte Moderna de Nova York pelo Philip Goodwin e o Kidder Smith, que era um fotógrafo. E pela primeira vez era Brasil Builds, The Old and the New, e estabelecia, verbalizava esse vínculo que é tão particular da arquitetura moderna brasileira, de diálogo entre o velho e o novo. E essa exposição, ela lá foi importante, mas mais do que isso, ela gerou um livro que circulou pelo planeta realmente inteiro. Então você vê depoimentos, por exemplo, do Norman Foster, do próprio Álvaro Siza. Eles travaram o conhecimento com o modernismo brasileiro a partir desse livro, e que teve uma figura também fundamental, que era o Bernard Rudowski, que depois escreveu Arquitetura Sem Arquitetos. O Bernard Rudowski migrou da Áustria para o Brasil, fugindo da guerra, tentou se estabelecer no Rio, mas ele não conseguiu, veio para São Paulo e aqui estabeleceu uma carreira bem razoável de fazer móveis e projetou 2 residências bastante boas. E ele foi o principal o pesquisador que falou, olha, no campo da arquitetura está acontecendo coisa interessante, etc, etc. Então é curioso porque o modernismo, né, assim, nos anos 30, vem da Europa com Le Corbusier, é retransformado, vai para os Estados Unidos, é uma triangulação, e através dos Estados Unidos volta para a Europa, influenciando vários arquitetos, né? E você vê, assim, visível na arquitetura do pós-guerra, né? Talvez não dos arquitetos de primeira linha, mas arquitetos que estavam começando e tudo, uma certa influência de uma liberdade espacial maior, fomentada pela arquitetura nossa, brasileira, né? Com a questão de espaços. Então, é bem interessante, eu acho, ver esses caminhos, né? Assim. E aqui também houve essa patrulha, só que pelo outro lado, né? A academia, muito rapidamente, a gente tem que lembrar da Guerra Fria, né? Então, os arquitetos chamados eruditos da universidade rapidamente começam a achar que estavam sendo usados pelo mercado imobiliário e começam a denunciar os arquitetos que trabalhavam para o mercado. Então essa arquitetura começa a ser considerada uma arquitetura do B, uma subarquitetura que não era importante, não deveria ter sido estudada. A arquitetura importante era a arquitetura para o Estado, era a grande arquitetura pública, seja palácio, museu, aeroporto, porque já naquela época, apesar do discurso pai dos pobres, Getúlio investiu pouquíssimo em habitação social, como Juscelino, aliás, como todos os outros, João Goulart, etc. A gente começa a investir em habitação social, olha a ironia, como o BNH dos militares, mas até então a grande arquitetura era de palácios, prédios públicos. Então, ironicamente, a nossa arquitetura de direita capitalista para fazer dinheiro é que começa a desenvolver kitnets, para permitir que uma nova classe média pudesse morar no centro. No centro estavam os bondes, estavam os empregos, estavam os cinemas, que era onde as pessoas namoravam. Então tinha um papel fundamental para a socialização e perpetuação da espécie, que as pessoas se encontrassem no cinema. Então muita gente estava disposta a abandonar sua casa no subúrbio para morar num apartamento de 40 metros quadrados. E a gente tem grandes arquitetos desenhando kitnets. Franz Repp, o próprio Niemeyer e vários outros, Rino Levy, que testavam, né? O Rino Levy convidava designers e decoradores para criar o apartamento ideal em 40 metros quadrados. E era algo revolucionário, mas pouco estudado justamente por quem supostamente tinha que ter essa preocupação social.